Aleluia, graça e a paz, Senhor Jesus, amém, irmãos? Os irmãos estão aqui mesmo, amém? Agora, aleluia. Gênesis capítulo 12, verso 1 está escrito: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Amém? Vamos orar por um instante, sentado como você está. Vamos pedir ao Senhor para ministrar aos nossos corações a sua palavra. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor nesse instante, como igreja, reunidos ao teu nome. Pai, nós te louvamos, te bendizemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito entre nós, não apenas aqui em Recife, mas em todo o estado de Pernambuco, onde nós temos chegado. Ó Pai, novas igrejas têm surgido, novos pastores têm sido levantados e enviados. E o Senhor tem acrescentado dia a dia os que vão sendo salvos. Ó Pai, hoje nesta festa, ó Deus da colheita, da multiplicação, ó Pai, nós vamos até mesmo batizar vidas para o Senhor. Ó Pai, mas nós te pedimos que o Senhor possa trazer aos nossos corações essa palavra de bênção que o Senhor tem para todos os filhos de Abraão, e nós somos dessa linhagem. Ó Deus, que nós sejamos esse instrumento de bênção, aonde estivermos, para a tua glória. Todos digam amém, amém e amém. Amém? Irmãos, aqui nós temos uma promessa do Senhor a respeito de Abraão, que o Senhor faria de Abraão alguém grande. Grande para quê? Para que ele fosse uma bênção. Amém? Tudo aquilo que o Senhor acrescenta na sua vida, Ele está fazendo justamente o que foi feito com Abraão. Porque esta é a aliança que nós entramos com Deus. Amém? A aliança que nós temos com o Senhor é justamente essa aliança de Deus com Abraão. Ele é o pai da fé, é o primeiro que creu. Por isso, entenda o seguinte: primeiro Deus abençoou Abraão, né? Ele abençoou, e depois Ele disse que Abraão seria uma bênção. E hoje, você faz parte dessa semente de Abraão. E lá em Gálatas 3,13, a Bíblia diz que o Senhor nos resgatou da maldição da lei. Ou seja, Ele se fez maldição no nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Coloque aí, Gálatas 3,13, por favor. Vamos... Olha lá, está escrito, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Pode continuar. Para quê? Para qual propósito? O que está escrito ali, meus irmãos? Vamos ler juntos o verso 14? Vamos lá, uma só voz? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Você está entendendo? Então o Senhor Jesus Cristo, Ele foi para a cruz, tomou sobre si a maldição para um propósito. Entende? E o propósito da bênção de Deus, talvez você nunca conectou essas questões, mas o texto bíblico é claro. O propósito é que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, chegasse aos não-judeus. Nós somos esses gentios. Nós somos os não-judeus aqui de maneira geral. Talvez até um ou outro aqui dos irmãos tenha alguma linhagem judaica na sua família, mas não é o mais comum no Brasil, não é o mais comum. Então, tudo isso aconteceu para que essa bênção de Abraão chegasse a cada um de nós. Então veja, se Jesus sofreu o que sofreu lá na cruz do Calvário, meu irmão, minha irmã, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, essa deve ser uma bênção muito importante. Alguém pode dizer amém? Você está entendendo? Foi por isso que Jesus sofreu. Por isso, uma vez que você se torna uma bênção, porque você se tornou uma bênção por causa da cruz de Cristo. Amém? Então, a maldição foi removida. Jesus se fez maldito, se fez maldição no nosso lugar. Ele tomou a nossa maldição. Entende? Ele carregou a nossa maldição lá na cruz. E agora você é uma bênção. Mas você é uma bênção por causa de qual bênção? Por causa da bênção que Deus deu a Abraão. É a mesma bênção. Só que quando você se torna uma bênção, isso significa que você vai abençoar outras pessoas. Percebe? Tudo aquilo que Deus acrescenta na sua vida é para poder transbordar, é para poder, sair de dentro de você. É para extrapolar os seus limites. É para que você seja como se fosse uma fonte daquela bênção. Amém?
Deus não quer te entregar algo para que você conserve para si e seja como se fosse o seguinte: pronto, sou abençoado. Não. Deus abençoou Abraão, e depois que Deus abençoou Abraão, o que Deus declarou no final, que a gente leu agora há pouco? Se tu uma bênção. Entende isso? Então fala comigo, fala assim: eu sou abençoado para abençoar. Amém? Então esse é o processo. Amém? Esse é o processo. Só que uma coisa impressionante, lá em Gênesis 12, 3, está escrito, o Senhor dizendo para Abraão, Gênesis 12, verso 3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas, ou seja, abençoadas, favorecidas, todas as famílias da terra. Então, qualquer que seja a família abençoada aqui na terra, é por causa de Abraão. É porque recebeu a bênção que Deus deu a Abraão. Qualquer família abençoada está debaixo da bênção de Deus dada a Abraão. Amém? Só que aqui fala uma coisa forte, né, um pouco pesada, né? Quando você observa aí, logo depois do início do verso, abençoarei os que te abençoarem. Ótimo isso. Quem abençoa você é abençoado. Mas o que diz a seguir? E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Opa, o que significa isso, pastor? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Nós não amaldiçoamos ninguém. Alguém pode dizer amém? Nós liberamos palavra de bênção. No entanto, quem toca em você, quem toca na sua vida de forma indevida, vai sofrer consequências. Você está entendendo? Vai sofrer consequências. Você não é qualquer um, entendeu isso? Existe uma frase, né, muito comum, né, no meio evangélico, especialmente o evangélico mais pentecostal, né? Então os pastores gostam de dizer: ai daquele que toca no ungido do Senhor. Quem já ouviu essa frase já? Na verdade está na Bíblia, né? Ai daquele que toca no ungido do Senhor. Amém? Só que veja bem, quem é o ungido do Senhor? É apenas o pastor, né, o homem do microfone, do anel de pastor? Ou será que o ungido do Senhor são todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo? Presta atenção numa coisa, o apóstolo João ele diz que a unção do santo, a unção do Senhor permanece sobre o crente. Ou seja, não é só o pastor que é ungido, todo filho de Deus é ungido do Senhor. Entende? Você foi colocado em Cristo, para dentro de Cristo. Isso significa que você é membro do corpo de Cristo. E o que significa a palavra Cristo? Alguém se lembra? Significa o quê? Ungido. Cristo significa ungido. Se você faz parte do corpo do ungido, o que você é também? Fala comigo, eu sou ungido. Por isso entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã. Ai daquele que toca no ungido do Senhor, que é você. Você está entendendo? Você é guardado, você é protegido. Aí você fala, pastor, mas uma maldição acontece, mesmo nos dias de hoje? Vou te dar só um exemplo, que eu acredito que foi o que aconteceu no início da igreja primitiva. Quando se lembra de Ananias e Safira, que mentiram a respeito do que estavam entregando, do que estavam ofertando? Você se lembra dessa história? Está lá em Atos, não dá tempo de eu ler com você. Por que aquilo aconteceu? Por que eles morreram? Eles foram punidos de morte. Porque eles estavam tocando de maneira indevida na igreja, na obra do Senhor. Você está entendendo? Então, teve uma consequência. Como eles não eram crentes, Ananias e Safira não eram crentes, tá bom? Eles eram ímpios. Amém? Porque a ira de Deus, ela não cai sobre os filhos de Deus. Os filhos de Deus não são filhos da ira. Amém? Não são. Nós éramos filhos da ira antes de sermos feitos filhos de Deus, antes de sermos regenerados, antes de nascermos de novo, antes de passarmos pela cruz de Cristo Jesus. Amém? Nós éramos, não somos mais. Então Ananias e Safira, eles não eram crentes, eles não eram filhos de Deus, eles eram ímpios. Só que eles quiseram tratar de qualquer maneira, com mentira, com engano, a igreja, e o que aconteceu? Morreram. Então é muito sério quem toca em você de maneira indevida. Você é ungido do Senhor. Então, ao invés de ficar pensando, daquele toca no ungido do Senhor, o pastor, não, meu irmão, aqui todo mundo é ungido do Senhor. Alguém pode dizer amém? Você pode falar isso para alguém, fala, você é ungido do Senhor. Fala para ele, fala, ai daquele que toca em você. Fala, você é abençoado, favorecido. Amém? Veja, uma vez que a bênção de Abraão está em você
você é abençoado e você será uma bênção. Ou seja, aquilo que Deus declarou a Abraão, que a gente leu em Gênesis capítulo 12, agora é declarado a você também. Você é herdeiro dessa bênção. Percebe? Você é tão herdeiro dessa bênção que Paulo colocou em Gálatas, como nós lemos aqui agora há pouco, que o Senhor Jesus se fez maldição lá na cruz, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Amém? A bênção do Senhor é essa bênção que foi dada a Abraão. Só que, entenda o seguinte, existe uma dinâmica que precisa ficar clara para mim e para você. Entenda, quando se trata do nosso relacionamento com Deus, amém? Estou fazendo aqui esse movimento vertical, amém? Quando se trata do nosso relacionamento com Deus, o mais importante é receber, amém? Nós temos que receber de Deus, amém? Eu sei que muita gente pensa, né, todo domingo, quando vem participar do culto, acha que vai dar algo para Deus. Embora muitas coisas nós fazemos no culto com essa intenção. Mas o mais importante de cada domingo que você chega aqui, é você sair daqui como alguém que recebeu algo do Senhor. Você recebeu. E recebeu o suficiente para enfrentar toda uma semana que virá a seguir. Que virá a partir de amanhã, a partir de segunda-feira. Né? E essa semana, inclusive, começa num ano e termina no outro. Não é assim? A gente começa essa semana de 2025 e termina ela no ano que vem. É semana grande, hein? Começa num ano e termina no outro. Então, veja, em relação a Deus, você deve receber. Relacionamento com Deus. Mas agora, relacionamento com os irmãos, relacionamento com as pessoas, fala comigo, eu devo dar. Fala, com Deus receber, com os irmãos dar. Amém? Então, são esses dois tipos de relacionamentos principais que todo crente tem na sua vida. Em relação a Deus, tem que ser focado em receber. Em relação aos irmãos, tem que ser focado em relação a dar. Então, o Senhor disse lá em Atos 20, 35, que é melhor dar do que receber. Só que qual que era o contexto dessa palavra do Senhor, que é melhor dar do que receber? Era uma época que havia pobreza e fome na região da Judéia, e aí os irmãos estavam ajudando as igrejas, contribuindo para dar uns aos outros. Você está me entendendo? Amém? Então, é melhor dar do que receber em relação a qual relacionamento? Com Deus ou com os homens? Com os homens. Com as pessoas. Amém? Que é melhor dar do que receber. Mas com relação ao Senhor, é melhor o quê? Receber do que dar. Lembra de Maria, quando o Senhor Jesus disse que ela escolheu boa parte? O que Maria estava fazendo? Ela estava recebendo de Jesus ou dando algo para Jesus? Estava recebendo. Recebendo a palavra. Recebendo o ensino. Recebendo a instrução. Marta estava toda atarefada, querendo dar algo para Deus. Né? Mas Maria não, estava lá recebendo. E o Senhor falou para ela que ela escolheu a boa parte, a melhor parte. Então, em relação a Deus, você recebe. Em relação aos irmãos, você dá. Amém? Agora, por isso, uma coisa que eu posso dizer para você é que a posição mais humilde que você pode se colocar diante de Deus é chegar-se para receber de Deus. Amém? Receber do Senhor. Por isso, é um grande orgulho você presumir que de si mesmo tem algo para oferecer a Deus. Quando nós fomos salvos, a grande verdade é que nós estávamos falidos espiritualmente. Nós não tínhamos nada. Então, a menos que nós aprendamos, ou seja, a menos que a gente compreenda realmente, tenha um entendimento claro sobre o que nós devemos receber, como podemos receber, nunca teremos algo para oferecer a Ele. Primeiro você recebe. Então, receber é a raiz, dar é o fruto. Amém? Então, receber é a raiz. É onde você deve concentrar a sua vida. Você precisa receber muito de Deus. Você precisa receber todas as coisas de Deus. Você precisa ir ao Senhor todos os dias, continuamente. Receber, escolher a boa parte, escolher a melhor parte. Entende? Estar ali para receber. Para quê? Para que uma vez que você é abençoado, com a bênção de Abraão, recebendo de Deus, assim como Abraão, agora você pode
abençoar, ser uma bênção. Agora você pode dar, amém? Mas primeiro você recebe. Por isso, receber é a raiz e dar é só o fruto. É só o fruto dessa raiz. Se você é abençoado, mas não se torna uma bênção, isso vai gerar frustração. Veja, as nossas frustrações, as nossas insatisfações, as maiores, pelo menos, eu posso afirmar para você, se trata de momentos quando você não está cumprindo realmente o propósito de Deus. E o propósito maior que Deus deu a Abraão foi de ele ser um instrumento da bênção de Deus em todas as gerações. Você está entendendo? Lembra que a gente acabou de ler, lá em Gênesis 12? O Senhor disse que em Abraão seriam benditas, seriam abençoadas todas as famílias da terra. E detalhe, não eram só as famílias da terra na época de Abraão. São as famílias da terra em todas as épocas, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Qualquer que seja a família abençoada na história da humanidade, essa família é bendita, é favorecida, é abençoada, porque de alguma maneira essa família está conectada com Abraão, o Deus de Abraão, entende? A bênção liberada sobre a vida de Abraão. Por isso que Paulo explica tudo isso em Gálatas, e ele fala inclusive que os da fé é que são filhos de Abraão. Quantos aqui são da fé? Diga amém, por favor. Você crê no Senhor Jesus Cristo, crê no Deus de Abraão, então você participa dessa bênção de Abraão, amém? Agora, você tem toda a bondade de Deus derramada sobre a sua vida, e se mesmo assim você retém para si, o resultado é frustração. Você foi projetado pelo Senhor para ser uma bênção. Se você não é instrumento de bênção, ficará frustrado. Ou seja, não será preenchido. Não haverá essa convicção em você mesmo de que você está cumprindo o propósito. Enquanto você apenas recebe a bênção. Porque entenda, olha para cá, meu irmão, todo crente é abençoado. Amém? É uma posição. Isso é uma posição espiritual. Você foi colocado em Cristo. E em Cristo Jesus, conforme Paulo diz na carta aos Efésios, nós estamos acima de todo principado e potestade. Em Cristo Jesus, nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Amém? Você lembra de Efésios? Amém? Só que a questão não é apenas ser abençoado, é se tornar uma bênção. Ou seja, é transbordar essa bênção. É ser instrumento de doação dessa bênção que foi confiada a você, que foi colocada em você. Amém? Lá em Zacarias, capítulo 8, verso 13, coloque aí para mim, por favor. Zacarias 8, 13. Olha só o que está escrito em relação ao povo de Deus, que ilustra aquilo que nós já fomos no passado e aquilo que nós nos tornamos no presente. Amém? Zacarias 8, 13, está escrito, o Senhor dizendo pelo profeta Zacarias, para Judá, né? E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes, está falando do passado, fostes o quê? Maldição entre as nações. Isso foi uma fase, amém, de Israel, de Judá. Eles foram maldição. Você, antes de nascer de novo, você foi também maldição. Você era uma maldição. Às vezes o inimigo deve ter até usado você para amaldiçoar a vida de outras pessoas. No meu passado, isso aconteceu na minha vida. Eu levei amigos jovens para caminho de trevas, onde eu tinha chegado antes deles. Aí eles eram meus amigos, trouxe eles para a maldição, na época. Só que o que aconteceu? Olha só o que o texto continua dizendo. Assim como fosse maldição entre as nações, aí diz, assim vos salvarei. Quantos aqui já foram salvos? Diga aleluia. Você foi salvo, amém? Aí o que o profeta continua dizendo? E sereis bênção. Não temais, e sejam fortes as vossas mãos. Amém? Você foi salvo, foi feito bênção, e qual que é a palavra final aqui do profeta?
não temais e sejam fortes as vossas mãos. Como que é isso, mãos fortes? Para que mãos fortes? Porque as mãos, elas simbolizam tanto, sabe, aquilo que é relacionado a trabalho, quanto aquilo que é relacionado à entrega. É aquilo que você entrega. Você precisa ter mãos fortes, porque você vai entregar muito. Porque você vai doar muito. Porque você vai abençoar muita gente. Alguém pode dizer amém mesmo? Amém. Por isso, o que acontece? Depois que você é salvo, você se torna uma bênção, nunca se esqueça do seguinte: a maior das bênçãos são pessoas. Amém? A maior de todas as bênçãos são pessoas. É como o pastor Wilson gosta de dizer lá em São Paulo. No reino de Deus, os tesouros do céu são as vidas, são as pessoas. Por isso que a gente fica fazendo conta dessas bênçãos. Né? Por isso que a gente tem relatório de pessoas no culto, pessoas que foram no encontro, pessoas batizadas. Por quê? É o tesouro. Não é não? Quando você está mexendo com o seu dinheiro, você não conta o dinheiro, não. Quando você recebe uma bênção grande de dinheiro, conta ou não conta? Conta. Meu irmão, gente vale muito mais do que dinheiro. Porque as pessoas custaram o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Por isso, nada vale mais do que as pessoas. Agora, entenda o seguinte. Quando Deus quer abençoar alguém, Ele coloca uma pessoa na vida desse alguém. No entanto, o inimigo, que é astuto, quando ele quer atrapalhar a sua vida, ele também tem as pessoas enviadas por ele. Entendeu isso? Por isso não existe relacionamento neutro. É isso que Paulo disse lá em 1 Coríntios, que as más companhias corrompem os bons costumes. Então tem aquelas pessoas que o diabo envia para atrapalhar você, para impedir você de ser uma bênção. Mas tem aquelas pessoas que Deus envia para que você seja uma bênção ainda maior. E meu irmão e minha irmã, sabe qual que foi a maior bênção enviada por Deus, o nosso Pai, para esta terra? Foi uma pessoa também, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que morreu lá na cruz do Calvário, no nosso lugar, para que nós nos tornássemos bênção, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, e para que nós fôssemos abençoados, e para que nós nos tornássemos bênçãos na vida de outras pessoas, ou seja, abençoadores. Amém? É uma história de bênção, é uma linhagem de bênção. Só que nós estamos, nesses dias, como os irmãos perceberam, nesse mês de dezembro, falando sobre ofertas, falando sobre dízimos. E existe muito ensino no corpo de Cristo, nas igrejas, sobre como ofertar. Mas o fato é que o ato de ofertar é o fruto, não é a raiz. Qual que é a raiz? É receber do Senhor, amém? A raiz é sempre receber do Senhor, em todos os sentidos. Não apenas em relação a finanças, em relação à oferta, em relação a qualquer coisa. Essa é a raiz, receber do Senhor, receber do Senhor. E a palavra de Deus declara, né, você sabe, que aquele que semeia certamente vai colher. Só que o problema é que nós vemos muitos dando e parece que às vezes não recebem. Isso pode acontecer na vida de filhos de Deus, de crentes, de gente que faz parte da linhagem de Abraão. Entende isso? Ou seja, ele é abençoado, mas por alguma razão ele não está sendo uma bênção. Ou seja, ele está recebendo, mas ele não está colhendo daquilo que ele tem entregado. Então tem algum problema nessa história. Tem algo de errado. Qual que é a razão disso? De que muitos dão e recebem o que semearam. Recebem a colheita. Enquanto que do outro lado tem outros que dão, mas que parece que não recebem o que semearam. O que tem de errado? E veja, eu estou falando de dois grupos de crentes, tá bom? Não estou falando aqui de gente de fora que não é filho de Deus, não, nada disso. Entenda o seguinte, a causa disso, daqueles que não recebem, é que eles não entendem os ciclos da graça de Deus. A graça de Deus tem um ciclo, tem uma dinâmica, que eu já falei para você aqui, é muito simples na verdade.
Porque tudo começa no receber de Deus. Essa é a raiz. Recebi do Senhor. Recebi do Senhor. Por isso, você não vai conseguir ofertar semeando para colher enquanto você não entender, ouça com atenção, olha aqui para mim. Enquanto você não entender que, na verdade, você não possui coisa alguma. Você está entendendo? É como se fosse o seguinte, presta atenção. Imagine, será que existe algum tipo de irmão, de crente, talvez ele não diga isso de maneira tão aberta como eu vou dizer agora, mas às vezes ele pensa isso, ele guarda isso no coração. E talvez para pessoas mais íntimas e mais próximas, ele acaba falando essas coisas, ele não fala para todo mundo. Então, imagine, um crente que contribui sempre, oferta sempre, entrega o dízimo sempre. Só que quando alguém vai conversar com ele para saber a razão da prosperidade dele, para saber a razão da abundância financeira na vida dele, o discurso dele acaba chegando no seguinte ponto. Ele vai e fala, olha, vou dizer uma coisa para vocês. Sim, eu tenho prosperado. Mas quer saber de uma coisa? É tudo graças ao meu esforço. É graças ao meu empenho. Porque aqui trabalha. Aqui não tem preguiça, não. Eu sou demais. Louvado seja o meu nome. Só falta falar isso no final, né? Entendeu isso? Ele está cumprindo o ciclo da graça. Será que está? Qual que é o começo do ciclo da graça? É primeiro o quê? Receber de Deus. Então, esse pode até ter prosperado. Pode até ter algum dinheiro. Mas a semeadura dele vai ficar cada vez mais escassa. Ele não vai começar a perceber mais os frutos. Por quê? Porque ele quebrou o ciclo da graça. Ele parou de dar glória a Deus, reconhecendo que Ele é a fonte, o Senhor é a fonte, não é Ele. Ele pensa que é Ele. Entendeu isso? Por isso que não vai frutificar mais. Por isso que vai interromper a colheita. Agora, se você não quebra o ciclo da graça e começa sempre dizendo, não, peraí, isso aqui foi o Senhor que deu. Ah, mas você está trabalhando num bom emprego, né? Você fez por onde? Fala, não, Deus que abriu a porta. Ah, mas você tem a formação correta para poder ter entrado nessa porta. Pois é, Deus lá atrás acrescentou graça e favor na minha vida para eu ter essa formação. Ah, mas você é bom de relacionamento, você conheceu as pessoas certas. Fala, não, o Senhor que colocou essa pessoa na minha frente, percebe? O argumento da pessoa é outro. Ela não está quebrando o ciclo da graça. Ela está indo no Senhor e mostrando, Ele é a minha fonte. Eu recebi do Senhor. Por isso que em relação a Deus, meu irmão, não se esqueça jamais disso. Entende? São dois tipos de relacionamentos. É como uma cruz. Em relação a Deus, você recebe. Em relação aos irmãos, você dá. Então, todas as vezes que quiserem saber a sua fonte, fale qual ela é. Porque, deixa eu ilustrar aqui uma outra coisa. Vamos supor que eu tenha emprestado para o pastor Rafael 10 mil reais. O pastor Rafael estava querendo sair de férias, né? Vai sair nessa semana, se o Senhor permitir. Se o senhor Roberto concordar. Aí o pastor falou, pastor, eu queria viajar com minha família. Estava aqui meio apertado. Estava tentando aqui conseguir um empréstimo, fazer uma viagem boa, uns 10 mil reais, né? Uma viagem razoável, né? Para a família, não é? Pensou? A gente até sorriu. 10 mil para viajar, aleluia. Dá uma boa viagem, não dá não, gente? O que é isso? Imagina, né? E aí, eu fico sabendo que o pastor Rafael está nessa carência, o pastor estava procurando uma maneira. Aí eu falo para ele, que é isso, irmão? Eu tenho, posso te emprestar agora, qual é o seu Pix? Que é isso, hein? Alguém pode dizer amém comigo? É porque eu não tenho não, entendeu? Toda a história, por enquanto, é fictícia. Aí eu vou e empresto para o pastor Rafael, 10 mil reais. Aí o pastor Rafael volta das férias. Aí ele volta tão feliz das férias, que ele vai e fala para mim, pastor Roberto, as férias foram uma benção. Só que é o seguinte, eu queria te agradecer. E eu quero te dar uma oferta de 100 reais, como gratidão. 100 reais, quer me dar uma oferta. O que você acha que eu vou falar, pastor Rafael? Ô, pastor Rafael, vamos conversar direito esse negócio, irmão? Eu te emprestei 10 mil reais. Não me venha com essa conversa de oferta de 100 reais. Se você está me devendo,
Você não está me dando algo. Você está pagando parte da dívida. Você me trouxe 100, agora falta quantos? 9.900. Não é oferta. Você está me entendendo? Amém? Se você empresta dinheiro para alguém, e essa pessoa vem com a conversa, o sentido de Deus te dá uma oferta. Que oferta o quê? Ele começou a pagar a dívida. É, na verdade? Vocês não estão me entendendo mesmo? Amém? Começou a pagar a dívida. Por isso, veja bem, meus irmãos, se você deve algo para Deus, é uma dívida que você nem sabe qual que é o valor dela, você apenas tem a noção de que ela é muito cara, porque o preço que foi pago por você é um valor imensurável, ninguém pode medir ou considerar. Se você está devendo algo para Deus, você nunca vai ofertar para o Senhor, porque tudo que você entregar sempre vai ser pagamento de parte do quê? Da dívida. Por isso entenda uma coisa, meu irmão, ofertar não é pagamento de dívida a Deus. Você está me entendendo? Não é. A gente precisa ter clareza sobre o que é ofertar. Então, o que as pessoas, às vezes, dão, não é realmente uma oferta. Às vezes, alguns dão como se fosse um suborno. Né? Elas dão uma oferta e depois dizem para fazer algo para eles e ainda lembram da generosidade deles. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Alguém que te dá um presente e poucos dias depois, do nada, essa pessoa te pede uma coisa difícil de fazer. Ô pastor, tudo bom? Lembra? Deu uma oferta esses dias atrás para o senhor, né? Amém. Pois é, pastor, estava precisando de um negócio aqui, será que o senhor pode me ajudar? O que é isso? Isso é oferta? Não, também não é oferta. Isso aí é manipulação. É alguém querendo controlar você. Por isso, para ser uma oferta genuína, não pode ter nenhuma intenção de manipular. Para ser uma oferta genuína, não pode estar envolvida uma dívida, como eu falei agora há pouco, da história do pastor Rafael. Você está me devendo 10 mil e vem conversa de oferta de 100, não é oferta. Ele está pagando. Então, a oferta não pode ser fruto de dívida, não pode ser com intenção de manipulação. Entendeu isso? Por isso, qual que é a verdadeira oferta, pastor? Quando você realmente oferta algum valor a alguém, você não vai se importar com o que aquela pessoa vai fazer com o dinheiro. Essa pessoa não te deve nada. O pastor Naor faz algo, não sei quantos acompanham o Instagram do pastor Naor. Recentemente foi aniversário do meu tio, né, o pai dele, o Naorzão. Porque ele é Naor, né, Naor Pedrosa também. O pastor Naor, o pai dele chama Naor. É conhecido como Naorzão na família. E o pastor Naor na família, Naorzinho. Naorzinho e Naorzão. Mas você não chama o pastor Naor de Naorzinho, não. É só quem é da família. Vigia. Da família Mendonça e Pedrosa, né? Que pode falar. Mas, enfim. Eu lembro, tem alguns anos que o pastor Naor faz algo com o pai dele. O pai dele, até onde eu sei, né, o meu tio, ele não é crente ainda não nasceu de novo. E segundo alguns relatos antigos, né? Ele é um senhor, enfim, tem uma vida mundana, né? Não vamos para quê falar mais coisa, né? Esquece isso. Mas aí, sabe o que o pastor Naor faz todo ano no aniversário dele? Eu não sei quanto, mas eu sei que ele dá um valor expressivo de dinheiro, de presente para o pai. Alguns milhares de reais. Ele chega no pai dele todo ano, eu acho que ele fez isso de novo, porque eu vi no Instagram dele, ele falando com o pai, né? Foi o aniversário dele, de, não sei se foi de 80 anos ou 90 anos, acho que, enfim. E aí, o pastor Naor, ele chega no pai dele todo ano, dá um dinheiro para ele de presente, um valor expressivo, alguns milhares de reais, e fala para ele, pai, isso aqui é um presente para o senhor. O senhor vai gastar do jeito que o senhor quiser. O senhor não precisa de me explicar nada. Faz o que quiser com esse dinheiro. Se quiser jogar fora, rasgar, dar para os outros na rua, comprar o que o senhor quiser, fazer o que quiser, o dinheiro é seu, é o meu presente para o senhor. Entende? E aí o pastor Naor vira as costas e deixa para lá. Não fica investigando o pai, não fica querendo conferir o que o pai fez. O que é isso? Isso é uma verdadeira oferta. Você está entendendo? É como fruto de gratidão, não envolve manipulação e não tem nada a ver com dívida. Nem de um para com o outro, em nenhum dos casos, nenhuma dívida. Ele só está entregando. Entende isso? Por isso, meu irmão, existe também uma outra questão que você precisa entender quando você recebe uma oferta. Que não é só uma questão de dar uma oferta, mas também de receber.
Tem aqueles que recebem uma oferta, mas que depois quer fazer algo como pagamento dessa oferta. Ele quer fazer por merecer. Então, o que está acontecendo? Essa é uma maneira correta, de repente, de receber uma oferta? Se você está querendo pagar, então não foi oferta coisa nenhuma. Alguém comprou você. Percebe? Então, essa questão da oferta não é muito simples, como muitos imaginam. E eu digo isso para realçar que quando Deus dá, Ele realmente dá. Olha para cá. Deus não quer subornar você. Deus não quer manipular você. Quando Ele dá algo, Ele dá de verdade. Ele entrega de verdade. Então Deus, Ele não diz para você, olha, já que eu te dei isso, você agora tem que fazer aquilo para mim. Não, não, não. Observe nos evangelhos. Quando o Senhor Jesus cura uma criança, você percebe? O Senhor Jesus, quando cura a criança, Ele pede a criança de presente para os pais, tipo assim, ó, curei seu filho, agora seu filho é meu. É assim que Jesus fazia? Vivia roubando criança dos pais nos evangelhos? Hã? Não! O Senhor Jesus, Ele curava a criança e fazia o que em seguida? Devolvia para os pais. Ou seja, você não me deve nada. Fiz isso de graça. Não tem nenhuma relação de dívida, de pagamento, de manipulação. É uma oferta que Jesus estava dando para aquela família, através da cura daquela criança. Então, mesmo quando Ele abriu os olhos do cego, o que Ele disse para o cego? Vá em paz. Você não me deve nada. Eu te dei essa bênção totalmente. Entende? Ele só dava, só distribuía, só entregava. Essa é a verdadeira oferta. Né? O homem mais possesso da Bíblia, você lembra da história do Gadareno? Ele foi liberto pelo Senhor Jesus. E o que Jesus falou para ele? Para ele voltar para a família dele, voltar para a casa dele, voltar para aqueles que faziam parte da história dele. O Gadareno até quis andar com o Senhor, né? Até falou, Senhor, eu vou junto com o Senhor. Aonde o Senhor for, eu vou. Mas Jesus falou, não, volta para a sua casa, volta para a sua família. Entendeu isso? O Senhor Jesus libertou aquele homem gratuitamente. Não envolveu dívida, não envolveu manipulação, foi simplesmente isso. Só que tem gente achando que Deus está cobrando o dom que Ele te deu. Muitos vivem como se estivessem em dívida com o Senhor. Quando você vive assim, você não pode ofertar. Porque tudo que você está dando para o Senhor vai ser parte do pagamento da dívida. Você está me entendendo? Se você está devendo para Deus, você nunca vai conseguir pagar. E nunca vai conseguir ofertar. Você está me entendendo? Pastor Fábio, me dá um envelope de oferta aí, por favor, inclusive. Queria chamar o irmão para o teclado aqui, por favor. Obrigado. Não, só o de oferta mesmo. Por isso, quando você der algo para Deus, não faça com a mentalidade de dívida. Entendeu? Porque se você está devendo para Deus, pensa comigo, irmão, qual é o valor que você deve? Sinceramente, deve ser um valor muito grande. E veja, quem está em dívida, como que ele fica enquanto não pagar a dívida? Ele fica em paz ou fica perturbado? Perturbado. É na verdade, fica perturbado. Ele perde a paz, porque ele está devendo. Agora pensa numa coisa, meu irmão, se o Senhor Jesus Cristo pagou todo o preço lá na cruz do Calvário, foi para te dar perturbação ou para te dar paz? Paz. E o que está escrito que o Senhor Jesus fez lá na cruz? Todo escrito de o quê? Dívida que era contra nós. Ele rasgou, aniquilou, anulou, removeu. Não há dívida. O preço foi pago totalmente, completamente. Você não deve nada. A dívida foi paga. Está quitado, está consumado. Você está entendendo? Você está livre diante de Deus. Você está em paz diante do Senhor. O Senhor Jesus pagou toda a sua dívida. Em outras palavras, eu devo dizer para você que Jesus foi na cruz para pagar a sua dívida, para quitar a sua dívida. Dívida por consequência dos seus pecados. Dívida que justificava as suas maldições, a sua condenação eterna. Jesus foi lá e pagou. Mas Jesus foi lá e pagou para poder cobrar de você? Foi uma manipulação? Foi para tirar a sua paz? Ou Ele veio para te dar a paz da boa notícia de que a sua dívida foi paga? Entende? Essa que é a verdade do Evangelho. Você não deve mais nada para Deus. Você não deve.
Eu sei que talvez você veio de alguma igreja, ficou muitos anos, né, em algumas outras comunidades cristãs evangélicas, onde você ouviu o contrário disso. E aí você sempre está devendo, sempre está faltando. Não, meu irmão, eu vim te dizer a boa notícia. Você não deve nada para Deus. A dívida foi paga. Você não deve, entende? O Senhor não é o cobrador. Não. Ele é aquele que traz o escrito de dívida, aonde foi carimbado, pá, quitado, já foi pago, não deve mais coisa alguma. Quando você entende que não deve, aí sim você começa a ter uma oferta genuína. Aí sim você está cumprindo todo o ciclo da graça. Você recebe dele, é abençoado, não deve nada para ele, mas com a liberdade dos filhos de Deus, você resolve dar, entregar. Entende isso? Deus, Ele ama, Ele gosta muito, Ele prefere bastante àquele que dá com alegria. Porque só dá com alegria quem não está dando com sentimento de dívida. Porque quem está pagando a parcela da dívida, ele consegue estar alegre totalmente ou não? Parcialmente, ele sabe, é só uma parcela das 300 e tantas parcelas que ainda faltam. Nunca quita. Irmãos, quando você deve a alguém, você evita essa pessoa. Não é verdade? Você perde toda a liberdade. Se você está devendo a alguém, imagina um irmão da igreja, você muda o corredor de acesso. Você evita, você está nesse corredor aqui, então o irmão está ali, aí vai no outro. Não é assim? Você perde a paz. Agora, se você deve para Deus, aonde que Deus está? Em qual corredor que Deus passa? Em qual lugar que Deus está andando? Em todos os lugares. Se você tem uma mentalidade de dívida em relação a Deus, meu irmão, a sua vida deve ser muito ruim. Deve ser uma vida muito perturbada, cheia de culpa, cheia de condenação, uma vida pesada. E você entrega e parece que a dívida nunca é quitada. Eu vim te contar a boa notícia: a dívida foi paga. Você não deve, não é uma troca, não é uma barganha, entende? E não é uma manipulação. Você dá, se quiser, livremente, em amor, não porque deve. Amém? Então, quando a gente entende tudo isso, a nossa oferta se torna uma oferta genuína. O seu dar flui de um coração que foi cheio dessa bendita graça da obra consumada. As pessoas que mais ofertam são aquelas que entenderam a graça, porque elas ofertam não porque são obrigadas, e muito menos porque se sentem em débito com Deus. Não. Elas não ofertam para merecer a bênção, mas elas ofertam porque já foram abençoadas. Lembra do ciclo da graça? Receber, ser abençoado, abençoar. Entende? O caminho é outro. A motivação é totalmente diferente. Então, algo muito poderoso acontece quando essas pessoas ofertam. Elas não estão ofertando para merecer essa bênção. Por isso que o inimigo com certeza sabe que quando elas começam a servir ou ofertar, uma grande colheita acontece. Quando você não é obrigado a dar, e mesmo assim você resolve dar, essa é a verdadeira oferta. Pastor, então eu não estou querendo, não vou dar. Não dê. Aqui não é o lugar da sua culpa. Aqui não é mesa de negócio. Você está entendendo? Não é o lugar da barganha religiosa cristã. Não dê, porque não vai ser uma oferta verdadeira. Não vai ser uma entrega que realmente vai fazer multiplicar na sua vida. Você está me entendendo? Eu sei que pode parecer estranho um pastor dizer isso, mas eu estou aqui para te dizer a verdade do Evangelho, no Espírito da graça, segundo o coração do Senhor. Amém? Lembra de Davi? Davi, homem segundo o coração de Deus, quando ele levantou a oferta para a construção do templo de Salomão, lá no final do livro 2 Crônicas, ele fez uma oração e ele disse o seguinte: Senhor, quem sou eu ou quem é o teu povo para que pudéssemos dar voluntariamente para ti todas essas coisas? Porque tudo vem de ti, a fonte, e da tua mão tu damos.
entregamos a Ti. Amém? Por isso que ele era homem segundo o coração de Deus. Só que lá em João 6, Lucas 9 e também lá em Mateus 14, tem uma história da multiplicação dos pães e dos peixes. Eu não vou abrir o texto com você, vou apenas contar alguns trechos para você. E ali tinha cerca de 5.000 homens, diz a palavra de Deus, isso sem contar mulheres e crianças. Então, ou seja, devia ser mais de 10.000 pessoas. E para testar os discípulos, o Senhor perguntou: onde compraremos pães para eles comerem? E aí um discípulo foi e falou, lá em Lucas 9, depois você pode ler. Ele foi e disse: despede a multidão para que elas possam procurar comida numa cidade próxima. Isso um discípulo disse. Só que o Senhor respondeu: não posso fazer isso, porque poderiam desfalecer pelo caminho. Aí vem um segundo discípulo com uma outra ideia. Falou: olha, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Está lá em João 6, verso 7, depois você pode ler. Mas o que esses dois discípulos disseram aqui em outras palavras? Eles disseram o que muito crente ainda diz hoje, especialmente pessoas que às vezes estão envolvidas na liderança da casa de Deus. Então tem aqueles que dizem: despede o povo, cada um por si, ou seja, não se importa, não quer ser instrumento de bênção para dar. E tem aqueles outros que falam o seguinte: não, a gente não tem o dinheiro necessário, a gente não vai conseguir. Percebe? São apenas outras palavras para as mesmas coisas de um coração na obra de Deus, de discípulo que ainda não aprendeu a ofertar. Nós não podemos ser mais esses discípulos. Por isso, esperar que o dinheiro venha primeiro para só depois fazer a obra de Deus não é fé. Isso até o ímpio pode fazer. Entendeu isso? É igual nós fomos olhar, junto com os líderes de célula, um imóvel aqui em Boa Viagem, para comprar. Não é para alugar não. Comprar, você está entendendo? Comprar, pastor. O que aconteceu? Algum irmão deu uma grande oferta? Deu nada. Ainda não, deu nada. Vai dar, obrigado, amém. Ainda bem que tem alguém aqui junto comigo, acreditando. Uma pessoa falou, para mim já é o suficiente. 2 ou 3 ligou na terra, está ligado no céu. Tá bom já. A gente foi olhar para comprar. Chamei os líderes lá, na última reunião de líderes, né? Segunda, quarta-feira agora do mês. A gente até tirou uma foto, vai postar. Acho que amanhã ainda a gente posta no Instagram da igreja para você ver a foto. Vamos olhar. Ah, pastor, foi olhar porque já tem o dinheiro. Tem nada. É pela fé que Deus pode dar. Os irmãos creem também? Eu preciso que você creia junto comigo, amém? Porque vai ser nosso. Em nome de Jesus, amém? Não fiz nenhuma negociação ainda, mas a gente orou naquele lugar. A gente pisou naquele lugar. E eu tenho orado nesses dias. Amém? Espero que você esteja orando também. Por isso, entenda, meus irmãos. O que o Senhor Jesus fez? Ele falou lá em Mateus 14 para os discípulos o seguinte: olha, dê vocês mesmos de comer a essa multidão. Cerca de 10.000 pessoas. Era 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então mais de 10.000 pessoas. Aí Jesus falou: dê vocês mesmos de comer. Só que, enquanto o Senhor estava dizendo isso para os discípulos, foi quando um garoto trouxe 5 pães e 2 peixes para o Senhor. Imagina, 5 pães e 2 peixes para alimentar mais de 10.000 pessoas. Fechou a conta ou não fechou? O que você acha? 5 pães e 2 peixes. Eu tenho certeza que tem irmão aqui que sozinho ele come tranquilamente 5 pães e 2 peixes inteiros. Ah, mas tem. Se você nunca foi trabalhar na cozinha lá do encontro, né, William? O William já trabalhou lá. Não tem uns irmãos lá que comem mais de 5 pães e 2 peixes? Vários, né? Pois é. Aí imagina, chega o garotinho com o lanche dele. Devia ser um garotinho também cheio de vontade de comer, porque se estava com ele, era o lanche dele. Imagina. O menino foi para a reunião de Jesus, lá num lugar desértico. Ele falou: quer saber de uma coisa? Vou levar meu lanche. E é, menino, que lanche é esse? 5 pães e 2 peixes. Devia ser um menino que gosta, né, de comer. Só que aí ele foi entregar ao Senhor, irmãos, 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão de mais 10.000. Parece que não é nada, na verdade. É justamente o que a gente fez lá nessa casa que a gente foi visitar. Eu cheguei lá na casa com os líderes com 5 pães e 2 peixes para comprar a casa. Entendeu a proporção das coisas? 5 pães e 2 peixes para 10.000 pessoas. É pouco ou é muito, na verdade? Muito pouco, não é nada. Mal dá para um mais faminto, né? Aí chegamos lá,
Falei com o dono, inclusive, teve um dia à tarde que eu fui junto com os pastores. A pessoa abriu a casa lá, de repente chegou o dono, seu Luiz. Eu falei, ai meu Deus, eu não queria conversar com o dono agora. Aí o rapaz que abriu a casa foi, aqui, ó, ele é o dono. Eu falei, mesmo, vamos conversar, seu Luiz. Um tenente coronel aposentado do exército, se eu não me engano. Gente boa demais. Aí já falei, eu sou pastor. É mesmo? Então deixa eu te mostrar a casa aqui. Porque o senhor está olhando para comprar? Eu falei, isso, estou olhando para comprar. Eu falei como quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus. Estava lá aquela multidão de mais de 10 mil, precisando de comer, e eu com 5 pães e 2 peixinhos, falando, não, nós vamos comprar, deixa comigo. Olha o tanto de pão e peixinho que eu tenho aqui, 5 e 2, vai dar tudo certo, confia. Só que o que o Senhor Jesus fez com aqueles 5 pães e 2 peixes? Alguém se lembra? Ele fez uma oração de quê? Gratidão. Gratidão. Ele ergueu para o céu e agradeceu ao Senhor por aquela pequena porção. Só que o milagre dessa multiplicação, que você sabe que todo mundo comeu no final da história, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios no final. Uma recompensa, porque eles serviram, pode ter certeza. Eram 12 por quê? Porque eram 12 discípulos. Eles estavam distribuindo. Amém? Só que quando que começou o milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes para mais de 10 mil pessoas? Quando o Senhor agradeceu. É o começo do milagre. No entanto, ouça, o milagre, ele não aconteceu. Olha para cá, por favor, estou terminando já. O milagre, ele não aconteceu nas mãos de Jesus. Porque quando Jesus terminou a oração, ele continuou com um cesto de quantos pães e quantos peixes? 5 pães e 2 peixes. Não foi assim? Jesus ergueu esse cesto com 5 pães e 2 peixes, agradeceu. Na hora que ele abaixou para distribuir para os discípulos, já tinha multiplicado? Ou tinha ainda os 5 pães e 2 peixes? 5 pães e 2 peixes. Pastor, quando que o milagre se manifestou? O milagre começou com a oração de Jesus, mas a manifestação do milagre aconteceu a partir do momento que os discípulos pegaram e começaram a dar, começaram a distribuir. Você está me entendendo? O milagre começa na gratidão, mas a manifestação do milagre, ela acontece quando você começa a ofertar, quando você começa a entregar, quando você começa a dar. Lembra do ciclo da graça? O Senhor é a fonte, você é abençoado e você se torna uma bênção. É aqui que o milagre começa a manifestar. É aqui que a multiplicação realmente começa a acontecer. Enquanto eles davam, enquanto eles abençoavam, tudo estava multiplicando. Isso significa que o milagre acontece na sua vida enquanto você oferta, enquanto você serve. Enquanto você serve, os discípulos estavam servindo. E veja, irmãos, eu não estou falando só de oferta de dinheiro, não. Estou falando de serviço mesmo. Quando você resolve cuidar das pessoas, você se importa com as pessoas, você se entrega às pessoas, você se doa às pessoas. As pessoas às vezes até usam você, abusam de você. Mas, meu irmão, se você está se entregando, está se dando, a bênção virá. Deus vai multiplicar na sua vida. Entende? Por mais que as pessoas não te tratem bem, mas Deus está vendo, o Senhor está vendo. Ele recompensa sempre, não tenha dúvida alguma disso. O verdadeiro milagre acontece quando nós damos. Você precisa aplicar isso no seu casamento, no seu trabalho e também no ministério. Em todas as áreas da sua vida. Resolva dar para você ver. Dá o seu tempo, dá a sua atenção, dá o seu amor, dá o seu serviço, até mesmo o seu sacrifício. Deus vai recompensar. Ele vai e vai fazer multiplicar. Eu quero abrir o último texto para a gente realmente encerrar. Segundo livro de Reis, capítulo 4, verso 1. Segundo livro de Reis, capítulo 4, verso 1. Eu quero aqui contar uma história. Ler uma história e, na verdade, contar uma parte dela. Porque tem muitos que dizem o seguinte: pastor, eu não dou porque eu não tenho nada para dar. E essa mulher aqui da história veio com essa conversa. No início da história também. Não tenho nada, não tenho nada. Só que isso não é verdade. Por que não é verdade, pastor? Porque Deus deu para todos. Todos aqui têm algo. Amém? Que Deus deu. Algum dom, alguma habilidade, alguma capacidade. E até mesmo algum dinheiro, por que não? Deus deu. Então nós podemos ver nessa história que o azeite da viúva, que a princípio disse que não tinha nada, se multiplicou. Amém? Mas vamos lá. 2 Reis, capítulo 4, verso 1. Acompanhe, por favor. Está escrito:
Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão a botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Veja bem, resumindo a história para você. Morreu um discípulo dos profetas, de Eliseu. Esse discípulo com certeza aprendeu muitas coisas com o profeta, mas não aprendeu a administrar dinheiro, porque deixou a dívida. E naquela época, uma forma de pagamento da dívida era a família se tornar escrava do credor, que era justamente o caso que a gente acabou de ler aqui no texto. Então a viúva estava aflita. Eu fico até pensando, sabe, pastor Adriano, né? Tem a Vinha Pernambuco. Eu fico pensando daqui a alguns anos, né? Abrindo igreja em todo canto aí de Pernambuco. E aí de repente um pastor vai e morre. Não sei se você sabe, pastor morre também, né? Acontece. É igual gente normal. Aí já pensou, me liga uma viúva do interior de Pernambuco: pastor, o teu servo, teu discípulo, ele morreu, deixou uma dívida, os credores estão aqui na porta. Meu Deus do céu, imagina. Porque o contexto era tipo esse, você está entendendo? Porque Eliseu, ele supervisionava ali um grupo de profetas. Só que, o que aconteceu nessa história? Deixa eu te falar algo que talvez você nunca percebeu na palavra de Deus. Eu já li a Bíblia várias vezes, mas eu posso dizer para você o seguinte: Deus nunca pergunta pelo que você não tem. Não tem essa pergunta, nunca. Deus nunca chega: o que você não tem? Não, essa não é a pergunta de Deus. Nunca, nunca. O diabo, presta atenção, olha para cá. O diabo que mostra para você o que você não tem. Lembra lá do Éden? Adão e Eva. A Bíblia não diz quantas árvores frutíferas tinham lá, mas eu posso supor que milhares de árvores frutíferas existiam naquele jardim perfeito criado por Deus. Quantos creem nisso? Amém? E aí Deus falou que não poderia comer fruto de quantas árvores? Alguém se lembra? Só uma. Adão e Eva poderiam comer de milhares de árvores, de tal maneira que poderiam comer um fruto diferente todo dia, a vida inteira, eternamente. Só que Deus falou: de uma só não come. O que o diabo conseguiu fazer com a cabeça de Eva e Adão? O diabo conseguiu mostrar para eles o que eles não tinham. O diabo chamou a atenção dos olhos de Eva e Adão para o que faltava, falando o seguinte, em outras palavras, da serpente. Qual que foi a conversa da serpente? Ah, é? Você não pode comer? É mesmo? Será que você vai morrer? Será que Deus não está escondendo algo de você? Por que Deus não te dá isso? Olha o que você não tem, Eva. Olha o que você não tem, Adão. Você não tem o acesso a essa árvore. Enquanto eles podiam comer dos frutos de milhares de árvores, o diabo conseguiu colocar o foco e a atenção só no que eles não tinham. O diabo que mostra para você o que você não tem. Por isso que Deus nunca pergunta pelo que você não tem. Não é essa a pergunta. Por isso você tem que colocar a sua atenção naquilo que está nas suas mãos. Essa é a pergunta de Deus. O que você tem? O caminho de Deus é sempre o seguinte: o que você tem? Usa o que você tem. Lembra o Senhor falando para Moisés? Moisés, o que você tem nas suas mãos? Ele falou: uma vara, um cajado. E meu irmão, com esse cajado, Moisés venceu o primeiro grande império da história da humanidade. Venceu o faraó e tirou Israel da escravidão com aquilo que Moisés tinha. Por isso que essa que é a pergunta de Deus: o que você tem? O que você tem? O que você tem? O que você tem? Por isso, entenda, Deus nunca abençoa o nada. Deus abençoa 100 vezes mais. Só que eu te pergunto, cadê os matemáticos de plantão? 100 multiplicado por 0, quanto que dá?
Zero. Entendeu? 100 vezes zero dá zero. Dá zero. Por isso, o profeta ele mandou que a mulher fizesse o quê? Pedisse emprestado muitas vasilhas, não poucas. E o óleo acabou. Não foi porque Deus fez parar. Ela limitou a bênção pela quantidade de vasilhas. Enquanto tinha vasilhas, o óleo continuava fluindo daquela botija que ela dizia que não era nada. Deus supre com abundância. Deus supre. Porque o que ela tinha falado para um homem de Deus? Que ela não tinha nada em casa, senão uma botija de azeite. Mas enquanto ela continuou derramando a botija e colocando vasilhas embaixo, o que aconteceu com o óleo daquela pequena botija que ela falava que não era nada que tinha em casa? Se multiplicou. Amém? Fique em pé onde você está, por favor. Quanto mais você derrama, mais Deus acrescenta. O óleo foi multiplicado enquanto tinha vasilha para receber o que estava sendo derramado. Mas lembre-se, 2 Reis capítulo 4, coloca no verso 2, por favor. Olha qual tinha sido. O irmão está na projeção aí, por favor. Isso, verso 2. Eu não estou conseguindo enxergar quem está ali. Então Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Diga-me que é o que tens em casa. Qual foi a resposta dela? Tua serva não tem o quê? Nada em casa, senão a botija de azeite. Se ela não tivesse nada, veja, quando a Bíblia diz que Deus multiplica a 30, a 60, a 100 por 1, não é Deus multiplicando zero, é Deus multiplicando o que você tem. Ela, a princípio, na perspectiva dela, disse: não tenho nada, mas tinha uma botija de azeite. E aquilo que ela começou a entregar e começou a derramar, Deus começou a multiplicar. Por isso, quanto mais você se derrama, mais cheio você fica. A multiplicação acontece quando você libera o que você tem. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Quantos já serviram no encontro com Deus aqui? Erga a sua mão, só para eu saber. Maravilha. Veja bem, momento da oração, batismo do Espírito Santo. Domingo, antes do almoço. Todo mundo cansado. Está cansado ou não está nessa hora do encontro? Está nada, né? Tranquilo. Só os pastores que não, né? Entendi. Aí o pastor vai e faz o apelo. Acho que a última vez foi o pastor Adriano, né? Ou não? Acho que foi. Irmãos, vamos orar agora pelo enchimento do Espírito Santo. Você que está trabalhando no encontro, dormiu mal, está ali lavando banheiro, ajudando a fazer comida, tanta coisa, trabalha, rala, não é verdade? Rala ou não rala? Quem já trabalhou? Oxi, é cansativo. Aí o pastor vai e fala: vamos orar pelo enchimento do Espírito. Meu irmão, sejamos sinceros, só entre nós aqui, não espalha não. Será que quando o pastor te chama para orar, nesse momento do encontro, você cansado, você está muito animado para orar? Tá nada, não me engana não. O pastor fala: vamos orar. Aí você: vamos orar, aleluia. Vamos orar agora? Tá bom, vamos orar. Aí você começa a orar, para as pessoas serem cheias. Só que, quando você insiste em derramar da unção que está em você, do Espírito Santo está em você, como que você fica no final da oração? Diferente do começo, não é verdade? No começo você está aqui, vamos orar, né? Vamos orar. Só que no final do batismo do Espírito Santo, como é que você está? Receba. Pronto, você empolgou. Pegou fogo, não foi? É ou não é? O que você fez aqui no começo da oração batismo do Espírito Santo? Você começou a se derramar da unção que está em você. Você começou a dar, derramar da unção que está em você. Dar cada vez mais. Quanto mais você deu, menos você recebeu ou mais você recebeu? Mais você recebeu. Você começa dando desanimado,
Mas você termina entregando muito mais cheio do que quando você começou a dar. Da unção, do Espírito que está sobre você. Quem está me entendendo? Amém? Para encerrar, eu quero contar uma história que o pastor Aloysio ouvia do pastor dele, lá no início da conversão dele em Goiânia. E aí o pastor perguntou para ele: olha, por que você acha que o mar da Galileia, lá em Israel, está sempre cheio de peixes, transborda vida, mas o mar morto não possui nenhum ser vivo ali? Não tem vida no mar morto. Por isso que chama de mar morto, né? Só uma alta concentração salina, maior do planeta Terra, numa região só. Tem o mar morto, sem vida nenhuma, e o mar da Galileia, cheio de vida. Amém? E aí o pastor, ele sempre contava essa história, e ele explicava o seguinte: olha, o rio Jordão, um rio muito importante da história do povo de Deus, você já deve ter visto na Bíblia, onde o Senhor Jesus foi batizado inclusive. O rio Jordão, ele flui tanto para o mar da Galileia, que é cheio de vida, assim como o rio Jordão flui para o mar morto. Sabia disso? Os dois, o mar morto, assim como o mar da Galileia, recebe esse fluxo de águas do rio Jordão. Os dois recebem. Só que qual que é a diferença desses dois lugares? O mar da Galileia recebe do Jordão, mas depois o mar da Galileia, ele não retém, ele transborda. Entende? Ele transborda para o rio continuar. Só que qual que é a diferença do mar morto? O mar morto, ele apenas recebe, não compartilha coisa alguma. Por isso, a mesma coisa acontece na vida de muito crente. Todo filho de Deus recebe da água viva do rio Jordão. Você está entendendo? Da água viva que é Cristo Jesus. Só que tem crente que é como o mar da Galileia. Ele recebe, mas ele deixa fluir. Ele recebe, mas ele transborda. Ele recebe, mas ele também contribui. Ele entrega. Ele recebe do rio da vida, sabe? Ele leva a sério o ciclo da graça, como eu falei para os irmãos. O Senhor é a fonte, sou abençoado e agora eu vou abençoar. Entende? Ele é como o mar da Galileia. Ele está sempre recebendo do rio da vida, do rio Jordão, mas ele está transbordando, entregando. Agora, os outros crentes são como o mar morto. Ele recebe também do rio da vida. Ele recebe também das águas do rio Jordão. Só que ele só retém. Ele só recebe. Não deixa transbordar para lugar nenhum. Nunca entrega nada a ninguém. Nunca serve. Nunca ama. Nunca se doa. Nunca oferta. Nunca pensa em dar o dízimo. Ele só retém. Ele está recebendo. Deus está dando. O fluxo do rio Jordão chega nele. Ele tem acesso ao rio da vida. Só que ele está ali retendo todas as coisas. Ele não se permite transbordar. Ele não permite, sabe, continuar esse fluxo do ciclo da graça. Que o Senhor é a fonte. Você se torna abençoado. E aí se torna um abençoador. Eu não sei quanto a você, meu irmão, mas eu fui chamado para ser como o mar da Galileia, não o mar morto. Amém? Fique em pé agora onde você está. Nós vamos ter um momento de oferta agora. Eu sei que eu passei do horário, mas hoje é um dia de festa. Não tem como, a gente não vai conseguir mesmo. Eu sei que nós podemos ter alguns visitantes aqui. Se você está nos visitando, fique em paz, não se constranja, amém? Mas aqueles que servem ao Senhor, mesmo que você veio de outra igreja, esse momento de oferta de dízimo não é nenhuma surpresa. Não tem ninguém aqui pensando, gente, não sabia, no culto tem oferta? Sério? Ah, que novidade. Não, não é novidade, entende? Mas a grande questão é a seguinte: você veio para ser como o mar da Galileia ou para ser como o mar morto? Porque se você serve o Senhor, uma certeza eu tenho: o rio da vida, ele alcança você. O fluxo do rio Jordão está alcançando você. Mas agora, qual tipo de mar que você vai ser? Isso depende de você ter tido a revelação dessa bênção da verdadeira oferta. Que não é por dívida, não é por manipulação, é de coração voluntário. Porque Deus ama, Deus prefere, Deus gosta demais daquele que dá com alegria. Não com tristeza,
ou por necessidade. Porque Deus ama muito quem dá a verdadeira oferta. Amém? Que não é por nenhuma dessas outras motivações e que são verdadeiros mares da Galileia. Deixa o fluxo do rio da vida, do Rio Jordão chegar e ele se permite transbordar. Por isso, você que vai entregar o seu dízimo hoje à noite, pode vir aqui já para frente. Enquanto os dizimistas chegam aqui à frente, eu quero fazer uma oração de entrega da sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Para que ninguém se constranja, vamos orar todos juntos. Amém? Os dizimistas podem ficar já aqui na frente, enquanto nós oramos. Amém? Todos juntos, coloca a mão no seu peito, no seu coração, e repita logo após mim, diga assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o autor da vida. E eu recebo ao Senhor como meu único e suficiente Salvador, a única fonte de bênçãos da minha vida. Porque lá na cruz o Senhor tomou todas as minhas maldições, todos os meus pecados, para que eu fosse feito de graça, sem merecimento, pela fé, um filho de Deus. Amém. Amém. Se você entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo pela primeira vez, no encerramento do culto, ou pelo menos no momento do batismo, me procure, ou qualquer um dos pastores aqui à frente, que eu quero orar por você. Se você estava afastado dos caminhos do Senhor, me procure também, essa oração também é para você. Amém? Pai, eu oro também nesse instante pela vida de cada um dos dizimistas, cada um desses homens e mulheres que são verdadeiras colunas na vida financeira dessa obra, dessa igreja, que o Senhor possa favorecê-los muitíssimo, que eles possam ver multiplicar tudo aquilo que eles têm entregado. Ó Pai, quando eles dão um testemunho de serem dizimistas aqui na frente, eles estão justamente reconhecendo que o Senhor é a fonte, o Senhor é quem tem acrescentado, e o Senhor vai acrescentar mais e mais nesse próximo ano, no ano da multiplicação. Cada um dos dizimistas verão a multiplicação da provisão como fruto da tua graça, do teu favor, porque o Senhor é aquele que faz multiplicar a 30, a 60, a 100 por um, conforme a fé de cada um, conforme a tua vontade soberana. Acrescenta mais e mais, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus, e todos digam amém. Aleluia.